Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Ao leitor. Que Stendhal tenha confessado que escreveu um de seus livros para 100 leitores é algo que surpreende e desanima. O que não surpreende, nem provavelmente desanimará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, e quando muito, 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra dispersa na qual eu, Brás Cubas, ao adotar a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Mestre, não sei se introduzi algumas pitadas de pessimismo. Pode ser, obra de um falecido. Escrevia com a pena da ironia e a tinta da melancolia, e não é difícil prever o que pode sair dessa combinação. Além disso, as pessoas sérias acharão no livro algumas aparências de puro romance, enquanto as pessoas frívolas não encontrarão nele o seu romance habitual, ficando assim privado da estima dos sérios e do amor dos frívolos, que são as duas colunas principais da opinião. Mas eu ainda espero conquistar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é evitar um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Consequentemente, evito contar o processo extraordinário que usei na composição destas memórias, trabalhadas aqui no outro mundo. Seria curioso, mas demasiadamente extenso, e além disso desnecessário para o entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, caro leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com um piparote, e adeus. Brás Cubas. Capítulo 1. Óbito do autor. Algum tempo hesitei se deveria abrir estas memórias pelo começo ou pelo fim, isto é, se colocaria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Embora o uso comum seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar um método diferente. A primeira é que eu não sou propriamente um autor falecido, mas um falecido autor, para quem a sepultura foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais interessante e original. Moisés, que também contou sua morte, não a colocou no início, mas no final. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isso, expirei às 2h de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, vigorosos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. É verdade que não houve convites nem anúncios. Além disso, chovia. Uma chuvinha fina, triste e constante, tão constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que fez à beira da minha cova. Vocês, que o conheceram, meus senhores, podem dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um véu fúnebre, tudo isso é a dor crua e má que rói a natureza às mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre falecido. Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. E foi assim que cheguei ao fim dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para o país desconhecido de Hamlet, sem as angústias nem as dúvidas do jovem príncipe, mas pausado e trôpego como quem se retira tarde de um espetáculo, tarde e aborrecido. Viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras, minha irmã Sabina, casada com o Cotrim, a filha, um lírio do vale, e... Tenham paciência, daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora.
Contentem-se em saber que essa anônima, embora não parente, sofreu mais do que as parentes. É verdade, sofreu mais. Não digo que se lamentasse, não digo que se deixasse rolar pelo chão, convulsa. Nem o meu óbito era algo altamente dramático. Um solteirão que morre aos 64 anos não parece reunir em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-lo. De pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia acreditar na minha morte. Morto, morto, dizia consigo mesma. E a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu alçar em voo desde o Ilício até as margens africanas, apesar das ruínas e dos tempos, a imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços presentes até as margens de uma África juvenil. Deixem-na ir. Lá iremos mais tarde. Lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Agora, quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as conversas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara e o som estridente de uma navalha que um amolador está afiando lá fora, à porta de um correeiro. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito, com uns ímpetos de onda marinha, esvaía-se-me a consciência, eu descia à imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta, e pedra e lodo, e coisa nenhuma. Morri de uma pneumonia. Mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil a causa da minha morte, é possível que o leitor não me acredite e todavia é verdade. Vou expor-lhe resumidamente o caso. Julgue-o por si mesmo.